Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pensando nesta palavra, nessa ministração, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história. Uma história a qual eu dei o nome à personagem principal como Girassol. Girassol nasceu numa família que a desejou muito, uma família com princípios cristãos, apesar de não frequentar a igreja com tanta frequência. E aos 6 meses de idade, Girassol foi surpreendida com um sarampo, o qual ela tratou e, graças a Deus, não ficou com nenhuma sequelas. Aos 2 anos de idade, Girassol foi diagnosticada estrábica, tendo que usar óculos de fundo de garrafa, uma criança de 2 anos. A partir dos 3 anos de idade, Girassol foi diagnosticada com bronquite. E aqui começou uma fase muito difícil de Girassol, com muitas crises muito fortes, ao ponto dos próprios médicos dizer: leva para casa, porque provavelmente ela não passará desta noite. Mãe de Girassol, por muitas vezes, orou e entregou a vida dela ao Senhor, sem esperança de que ela poderia melhorar, pensando em acabar com aquele sofrimento que a filha tinha. Aos 8 anos de idade, Girassol foi diagnosticada com uma anemia profunda, uma anemia que estava prestes a virar uma leucemia. Mais uma vez, os médicos viram para aquela mãe e dão o diagnóstico: provavelmente ela não vai sobreviver a esta anemia, ela está muito fraca e provavelmente não resistirá. Aos 10 anos de idade, Girassol vira para os seus pais e fala: eu preciso ir para a igreja, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso estar mais perto de Deus. Mesmo os seus pais não tendo uma vida ativa na igreja, eles a levaram para a igreja e ali ela ficou, e até hoje ela segue com a sua vida na igreja. Aos 15 anos, Girassol foi atropelada por uma moto. Ela teve ali a sua bacia fraturada, ficou 40 dias numa cama, sem poder se levantar para nada, teve vários ferimentos, bateu a cabeça, ficou bastante tempo inconsciente. Pouco se lembra do que aconteceu naquele dia, afetando ali um pouco da sua memória. Aos 16 anos, Girassol, ainda se recuperando do primeiro acidente, foi atropelada novamente por um ônibus. Desta vez, sem muitas sequelas, teve que ficar um tempo de repouso, teve que ficar um tempo ali para que pudesse voltar novamente a andar com segurança, porque como ela tinha fraturado a bacia no primeiro acidente, ela ficou ali um pouco sem poder se movimentar, sem conseguir se movimentar novamente. Girassol foi para a fase adulta. Girassol casou, Girassol tinha muitos sonhos. E um deles era ser mãe. Em um belo dia, ela foi novamente surpreendida com uma notícia de que ela não poderia segurar uma gestação, que ela
provavelmente não conseguiria ser mãe. O mundo de Girassol neste momento desabou. Mas ela sabia que ela tinha um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. E mais uma vez ela entregou ali os teus sonhos, os teus planos nas mãos deste Deus, que a honrou, que a abençoou. E hoje Girassol tem uma filha linda, de 9 anos. Um pouco depois, Girassol, num belo dia, começa a sentir dores muito fortes. Vai para o pronto-socorro e descobre que estava com uma embolia pulmonar. Ficando 3 dias na UTI e 10 dias no total internada. Passou novamente por um tratamento que demorou 3 meses e até hoje precisa fazer alguns acompanhamentos por conta deste episódio. Pode parecer, quem olha esse testemunho, essa trajetória de Girassol, pode pensar, nossa, quantas dificuldades, quantas lutas, quantos espinhos Girassol encontrou no meio do seu caminho. E essa Girassol está aqui hoje, falando com você, trazendo esta mensagem de fé e de esperança. Nós vamos encontrar muitos espinhos no nosso caminho. Nós vamos encontrar muitas dificuldades. Talvez a sua vida tenha sido tentada por muitas vezes. Talvez, assim como o Girassol, assim como eu, por muitas vezes você passou pelo vale da sombra da morte, achando que não fosse sobreviver às lutas, às dificuldades, às adversidades deste mundo. Mas, acima de todas elas, existe um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Desculpa. Desculpa, meninas. Um Deus que nos ama. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que está acima de qualquer problema, de qualquer adversidade. Um Deus que está acima da enfermidade. Um Deus que está acima da assolação, da dificuldade financeira, do desemprego, que está acima até mesmo da morte. Quantos são os testemunhos que nós lemos na Bíblia? José foi entregue pelos seus irmãos, foi vendido, mas Deus tinha um propósito na vida de José. José tinha que ser o governador, José ia salvar a sua família, ia salvar os seus irmãos, aqueles que o entregou, aqueles que o venderam, aqueles que desejou a sua morte. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei quais são os espinhos que você tem enfrentado, mas uma coisa eu te falo, vale a pena perseverar. E se você chegou até aqui, mesmo atravessando todas essas dificuldades, mesmo atravessando todo este deserto, é porque Deus, ele tem um propósito na sua vida. E este propósito vai salvar a tua vida, vai salvar a tua casa e certamente vai salvar outras pessoas. Deus tem um propósito na minha vida. Aos poucos eu tenho descoberto estes propósitos e eu sei que nada foi em vão, porque hoje a minha vida, a minha história serve como um testemunho daquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa. O amor incondicional que Ele tem por cada uma de nós, o amor incondicional que Ele tem por cada um dos teus filhos, ao ponto de entregar o seu filho, o seu único filho, para nos salvar, por amor a nós. Que o meu testemunho possa hoje falar ao seu coração, que o meu testemunho hoje possa trazer paz ao teu espírito. Olha para a tua vida,
Faça aí uma linha do tempo. Escreva. Eu escrevi. Antes de falar com vocês, eu escrevi tudo, para que não pudesse esquecer de nada. E para que o Senhor pudesse trazer na minha memória tudo aquilo que Ele permitiu que eu passasse. Para que hoje eu pudesse estar aqui, contando, compartilhando este testemunho com vocês. E sendo um girassol na sua vida e na vida de muitas outras pessoas, pois este é o propósito de Deus. Que o Senhor abençoe. Tenha um ótimo sábado. Um beijo, meninas.